Tamires. Se a gente grudasse a maçã aqui no cenário e ela vai ficar ali o tempo inteiro. Tipo, enquanto a gente fala de Eva. E quando a gente fala de Maria, a gente... Eu só quis olhar pra mim pra ver se tava rindo da ideia junto comigo. Oi, pessoal! Eu sou a Renata. Eu sou a Raquel. E finalmente chegou a tão esperada quinta-feira. E o assunto de hoje é... vitamina. Nossa, pessoal, a maçã. A casca nos ajuda. A gente vai falar sobre duas mulheres que foram testemunhas dos dois princípios da humanidade. Eva e Maria. Ridículo. Mas antes de falar dessas duas mulheres, a gente precisa falar sobre a grande diferença entre elas, que é fruto proibido. O pecado. O que é o pecado? O que é esse elemento que dividiu tanto essas duas mulheres? O ser humano ele se levantou contra Deus desde o começo, desejando ser maior que ele. E no princípio bíblico, que é a criação do mundo e do homem que está no mundo, contém a verdade sobre o pecado e o mistério do pecado, que é o mal existente no mundo. Não dá pra falar do mistério do pecado sem falar da imagem e semelhança de Deus, porque o pecado também é a confirmação dessa imagem e semelhança. No documento que a gente sempre estuda para falar nos vídeos, tem uma parte que diz assim: pode-se dizer, paradoxalmente, que o pecado, apresentado em Gênesis, é a confirmação da verdade sobre a imagem e semelhança de Deus no homem, se esta verdade significa liberdade, isto é, o livre-arbítrio, com o uso da qual o homem pode escolher o bem, mas pode também abusar escolhendo, contra a vontade de Deus, o mal. O pecado também é a negação daquilo que Deus quer para o ser humano, que é a plenitude do bem. Só através da criação do homem, a imagem e semelhança de Deus, é que a gente consegue entender a não semelhança de Deus com o pecado. Deus, que é de um todo bom, livre do pecado, ele criou o homem e ele deposita no homem todo o seu amor. Ele coloca o homem, o ser humano, no centro da sua criação e dá a ele liberdade. E com essa liberdade, o homem escolhe pecar. E esse pecado, ele ofende a Deus, ele mancha a essência que Deus nos deu. E não só ofende a Deus com isso, como ele também traz consequências para o próprio homem. A partir do pecado original, a humanidade passa a experimentar diversos tipos de dores, porque o homem ele não consegue se saciar com o pecado. Isso não quer dizer que a imagem e semelhança do homem como Deus foi destruída. Isso quer dizer que ela foi diminuída, ela foi ofuscada pelo pecado. O Concílio Vaticano II ele nos diz que o pecado ele diminui o homem. Esse homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus só vai conseguir se encontrar plenamente quando ele tiver uma aliança com Deus. Ele não consegue se encontrar sem estar com Deus. E aqui diz no documento assim: o ser humano, tanto homem como mulher, é uma pessoa e, por conseguinte, a única criatura na Terra que Deus quis por si mesma e, ao mesmo tempo, precisamente essa criatura única e irrepetível não pode se encontrar plenamente senão por um dom sincero de si mesma. E como a Raquel disse, o homem só consegue se realizar tendo uma aliança com Deus. E para ele ter essa aliança com Deus, ele tem que procurar o dom sincero de si mesmo. E para ter esse dom sincero de si mesmo, ele tem que entender a vocação dele, a dignidade dele como pessoa, que foi o que ele recebeu no dia da criação. E com essa busca do homem pela realização pessoal dele, pelo dom sincero de si mesmo, ele consegue superar a herança do pecado, que é descrita no proto-evangelho. Mas bagulho, o que é proto-evangelho? Eu vou te falar o que é proto-evangelho então, Raquel. A palavra proto-evangelho define a primeira comunicação de Deus com os homens em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. E nesse versículo, o que será que diz, Raquel? E nesse versículo diz: porém, inimizade entre ti e a mulher e entre a tua descendência dela. Esta te esmagará a cabeça enquanto tu te lanças contra o seu calcanhar. É muito importante que o anúncio do Redentor do mundo, do Salvador, se refira à mulher, porque a mulher descrita nesse evangelho, ela é primeiramente colocada como progenitora do Salvador do mundo, do Redentor, que é Jesus. E essa redenção, ela deve ser realizada através da luta do bem contra o mal, da luta entre a descendência da mulher contra a descendência daquele que é chamado como pai da mentira. E as palavras do próprio evangelho dão a perspectiva de toda a revelação, primeiro como preparação do evangelho e depois como o próprio evangelho. E nessa perspectiva se encontra o nome de duas mulheres, Eva e Maria.
Então a gente tem essas duas mulheres, Eva e Maria. Eva, que é a mãe de todos os viventes e testemunha do princípio bíblico, e Maria, que é testemunha do novo princípio bíblico da nova criatura. As palavras do proto-evangelho, que a Rezinha estava falando, elas realçam tanto o papel da mulher, porque é a partir dela que se inicia a nova aliança. E essa é uma novidade, porque no Antigo Testamento, Deus, para intervir na história do seu povo, ele até se dirigiu para mulheres, como a mãe de Samuel e Sansão. Mas ele nunca se dirigiu a mulheres para instituir novas alianças, como ele se dirigiu a Noé, Abraão e Moisés. Então a nova aliança, ela vem e ela se inicia a partir de Maria, a partir de uma mulher. E a mulher de Gênesis, criada por Deus com toda a sua essência e com toda a sua dignidade, ela é inserida na redenção. O confronto Eva-Maria se entende com Maria, que assume em si mesma e abraça um mistério da mulher, que lá no princípio era Eva. Mas Eva, por não entender esse dom sincero de si mesma que a gente vem falando, deixa e perde um pouco dessa essência. Mas antes mesmo de assumir e de abraçar essa essência da mulher, ela assume e abraça dentro de si mesma o mistério de Cristo. Jesus, que é o novo Adão, assume na sua pessoa a natureza do primeiro Adão. A essência da nova aliança, ela consiste no fato de que o Filho, consubstancial ao Pai, se faz homem. E ele acolhe toda a humanidade na unidade da pessoa divina do Verbo. Aquele que opera a redenção, ele é verdadeiramente homem e verdadeiramente. O mistério da redenção do mundo, ele pressupõe que Deus Filho, ele assume a humanidade e acolhe essa humanidade como herança de Adão. E ele se faz igual a Adão e igual a toda essa humanidade, com uma exceção, que é o pecado. E como a Raquel disse, existe uma proximidade entre Adão e Cristo, e essa proximidade é frequentemente acompanhada da proximidade de Eva e Maria. E muitas vezes Maria é descrita como nova Eva, e quais podem ser os significados dessa analogia? Não sei também! Se vê em Maria a revelação completa de tudo o que é compreendido na palavra bíblica mulher. Maria significa retornar ao começo de tudo, no qual se encontra o pensamento que Deus criou para nós mulheres, o que ele queria pra gente. Ela é o novo princípio da dignidade e vocação da mulher. Tanto é que depois da Anunciação, ela falou: "Grandes coisas fez em mim o Todo-Poderoso". E nessa frase mostra que ela descobriu a vocação dela, mostra que ela descobriu o dom sincero dela mesma, toda a riqueza que ela tem. E essa descoberta, ela se relaciona com a clara consciência do dom, da dádiva oferecida por Deus. O pecado, desde o princípio, tinha ofuscado essa consciência. Em Maria, Eva redescobre qual é a verdadeira dignidade da mulher, da humanidade feminina. E que essa descoberta possa chegar no coração de nós, mulheres, para nós entendermos a nossa verdadeira vocação e a nossa vida. E que a gente possa ser um dom sincero de si mesmo, assim como Deus quis desde o princípio. Se tu ainda não te inscreveu no nosso canal, te inscreve aqui embaixo, dá um curtir pra gente saber que vocês estão gostando e comentem sobre o que vocês querem ver nos próximos vídeos, sobre o que vocês estão achando dos vídeos. Compartilhem também o vídeo no Facebook e nos grupos de vocês. E é isso. Tchau!